E aí galera, massa! Nesse vídeo eu resolvo com você as questões de 54 e 57 da prova do vestibular da URGS 2022, questões que abordou geometria espacial, sólido de revolução, tem uma ideia da plana com a matemática básica e funções modulares. Então vamos começar a brincadeira? Questão 54, vamos lá! Considere um octaedro regular cujos vértices são os pontos médios das arestas de um tetraedro regular de aresta 2, conforme a figura abaixo. Daí ele apresenta a imagem para você. E aí, de acordo com a imagem, vem a pergunta dizendo o seguinte, ó, qual é o volume do octaedro? Galera, com a imagem que está no quadro, meramente ilustrativo, o que nós temos que analisar? Primeiro passo, o volume de um octaedro, se você lembra da relação dele, ok, pode usar a relação do volume de um octaedro. Mas o que eu quero que você observe nessa figura inicialmente? Vamos lá. Quando eu olho para esta imagem que está no quadro, imagem meramente ilustrativa, no teu material está mais bonitinho aí, mas olha a ideia dizendo o seguinte, ó, esta imagem sendo um tetraedro regular, lembre-se que um tetraedro regular é formado por triângulos equiláteros. Então eu gostaria que você concentrasse o seu olhar na face V, O, P. E aí eu vou tirar essa imagem dali para você poder lembrar do que eu estou fazendo a respeito da geometria plana com essa imagem quando eu retiro só essa face do nosso tetraedro, que é algo mais ou menos assim, imagem meramente ilustrativa. Então tá aqui a face VOP, que é o nosso triângulo equilátero. Lembre que isso vem de um tetraedro regular de aresta 2, então o triângulo equilátero tem lado 2, 2, 2 e 2. O que eu preciso que você perceba na imagem original? Nós temos ali pontos médios de todas as arestas que definiu para você esse octaedro regular na parte interna. Então, se eu estou falando em ponto médio das arestas, eu estou falando do ponto médio de dois lados de um triângulo. E este segmento formado por estes pontos médios define o que nós estudamos na geometria plana, que é chamada de base média de um triângulo. Qual é a relação que eu sei? A base média em um triângulo é aquele segmento que é formado por dois pontos médios de quaisquer de seus dois lados, e este segmento é sempre paralelo ao terceiro lado, e este cara é sempre a metade desta medida do lado paralelo a este lado que a gente está pegando. Como assim, Bel? Não entendi depois dessa bagunça que a gente fez. Se você usar semelhança, você percebe isso, mas dá só uma olhada. Esta é a nossa base média. Este cara que está aqui embaixo, ele tem que ter obrigatoriamente a metade do segmento AP. Então eu vou dar nome para esse cara, eu vou chamar de A e B. Então este segmento que eu chamei de AB, ele é para nós o segmento OP dividido por 2, porque é a nossa base média. Isso não é exclusividade do triângulo equilátero. É que no triângulo equilátero você mata a informação na boa pelo fato de ter um triângulo equilátero. Você sabe que essa medida ela é comum a essa porque estamos falando em pontos médios. E a partir daí você define esse cara de cima também sendo um triângulo equilátero e nesse contexto de lado 1. Então quando parte dessa ideia, o que eu sei? Este segmento que eu chamei de AB, que nós estamos chamando de base média do triângulo, ele é para você a aresta do seu octaedro, que vem daqui, ó, o ponto A e o ponto B. E este é o cara que nós chamamos ali na imagem de baixo depois dessa baguncinha. Legal? Então, feito isso, o que eu sei? Estamos falando de um octaedro, cuja aresta do octaedro vale uma unidade de comprimento. Então, no nosso octaedro, então vamos lá, octaedro, o que nós temos é a sua aresta valendo uma unidade de comprimento. Esse cara vale 1, pelo contexto da base média. Segmento AB, vamos escrever aqui embaixo, o segmento AB vale 2, dividido por 2, resposta 1 unidade de comprimento. Legal. Feito isso, se o octaedro tem aresta valendo 1 unidade de comprimento, o que eu sei? Vamos recortar o octaedro pela metade. Se você já tem a relação do octaedro, fique tranquilo, você já pode usar essa relação. O nosso objetivo aqui é abrir as informações para trabalhar com esse conceito. Então o que é o nosso octaedro regular? O famoso balãozinho de São João lá da sua festa junina. É algo mais ou menos assim, imagem meramente ilustrativa. Eu estou recortando o octaedro para você enxergar a parte de cima. Então tá bem fraquinho, bem grifadinho aqui com você para você observar que a outra parte ela está aqui embaixo. Nesse nosso octaedro regular, o que eu sei? A distância entre vértices opostos, então a distância entre esse vértice e esse vértice aqui de baixo, nada mais é do que a diagonal de um quadrado, cujo lado do quadrado é justamente a aresta desse octaedro. Bel, não entendi. Se eu girar essa imagem, essa distância que eu simbolizei para você é a mesma distância que essa daqui de baixo, pelo fato do nosso octaedro ser regular. Então, se essa distância é a mesma que aquela ali na parte central, pela perspectiva
não tem essa sensação, mas garanta isso na matemática, dá uma olhada que isto para você, ó, é um quadrado, porque todas as medidas são iguais a 1. E este segmento é a diagonal de um quadrado. E se isto é a diagonal de um quadrado e a distância entre vértices opostos, a distância entre esses vértices opostos também é para você a diagonal de um quadrado. Então a distância desse vértice até o centro, até a nossa metade, isto para você é a aresta. Eu vou chamar de aresta do octaedro, eu vou colocar aqui o termo azinho, tá? Que é o nosso termo tradicional. Essa vai ser a nossa aresta. Então aqui, aresta. E aqui eu vou escrever para você aresta do octaedro, vezes a raiz de 2 é o segmento inteiro. Porque é a mesma medida que você tem aqui, ó. Isto aqui vale aresta raiz de 2, isto aqui vale aresta raiz de 2, isto aqui vale aresta raiz de 2. Mas eu estou pegando a metade, então aresta raiz de 2 em cima, aresta raiz de 2 sobre 2 embaixo. Perfeito. Então o que eu quero que você perceba nesse contexto quando você não trabalhar com essas ideias dos volumes dos octaedros ou área de octaedro, alguma coisa que leva você para esse lado? O que eu quero que você lembre de metade do teu octaedro, que é uma pirâmide de base quadrada. E as arestas, todas elas, são congruentes. Então nesse contexto, a altura da pirâmide é esta informação que aparece aqui para nós. Então essa é a altura da nossa pirâmide, que eu vou chamar de a galinha. Tá? Só para você não definir a altura de um octaedro, pelos formulários que são passados para vocês, que é a distância entre esses vértices opostos. E quando se trata do volume desse octaedro, o que nós vamos analisar aqui embaixo? O volume desse nosso octaedro vai ser dado pelo dobro do volume de uma dessas pirâmides que eu recortei. Volume de uma delas. Legal. E qual é o volume dessa pirâmide que está sendo recortado? O volume desta pirâmide nada mais é do que o nosso V1 sendo dado por área da base, é a aresta do octaedro, como a base será quadrada, é a aresta ao quadrado, vezes, olha só o que eu estou fazendo, hein? Vezes a altura, e nós vamos dividir isso por 3. Porque a área da base vezes a altura sobre 3, o volume de uma pirâmide. Então, área da base vezes a altura, que aqui eu chamei de a galinha, essa parafernália dividida por 3. E aí, se eu dobrar essa informação, eu tenho o volume de um octaedro. Legal? Então, o volume do octaedro para nós vai ser dado por, vamos lá, volume do nosso octaedro. O dobro do volume desta pirâmide que aparece aqui para você, como área da base vezes a altura dividido por 3. Então escrevemos assim, área da base ao quadrado. A altura da pirâmide é o a galinha, que vale a raiz de 2 sobre 2. Então a raiz de 2 sobre 2. E dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então nesse contexto, pós simplificações, o que resulta para nós então no volume de um octaedro regular? Se o teu octaedro é regular, o volume vai ser dado por aresta do octaedro elevado ao cubo, vezes a raiz de 2, e esta parafernália toda dividida por 3. Como nós sabemos que o octaedro, nessa questão, é base média de um triângulo equilátero de lado 2, então nós temos como sendo a aresta sendo 1, então o volume vai ser dado por 1 elevado ao cubo, vezes a raiz de 2, dividido por 3, então a resposta, raiz de 2 sobre 3 unidades de volume. E quando você olha para as opções que a URGS disponibilizou para você nessa questão de número 54, você observa que isso encontra-se na letra C. Então, letra C, gabarito C é a sua resposta. Uma questão que nós quebramos a imagem. A minha imagem é meramente ilustrativa, mas a imagem que aparece na questão ela está bem bonitinha para você. O que nós tínhamos que lembrar literalmente nessa questão era da base média de uma figura triangular. Tenta lembrar que a base média de uma figura triangular é formada como mesmo? Pontos médios de dois lados quaisquer de um triângulo. Quando você trabalha com segmento passando por esses dois pontos médios, o que eu sei? Este segmento é paralelo ao terceiro lado e é a metade da medida desse terceiro lado, que é o que nós fizemos aqui. Segmento AB é paralelo ao segmento OP. Essa informação eu acabei não colocando, né? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Segmento AB é paralelo ao segmento OP. E além de ser paralelo, tenho certeza que é a metade do segmento que está lá embaixo. Legal? Então, feito isso, terminamos a questão de número 54, uma parte da geometria espacial para vocês trabalharem misturado com um pouquinho de plana. Minha imagem está um pouco bagunçada, é um pouco difícil de você enxergar essas ideias tridimensionais com esses sólidos inscritos, mas olhando para a imagem eu tenho certeza que você entendeu o contexto da questão. Então, letra C, vamos lá, questão 55, acompanha comigo. Considere um triângulo ABC de lado 1, e aí ele apresenta a imagem para você e abaixo da imagem vem o contexto.
O volume do sólido obtido ao girar o triângulo ABC em torno da reta R, que passa pelo vértice A, e é paralelo ao lado BC, mantendo o paralelismo da reta R com o lado BC do triângulo E. Galera, quando nós olhamos para a imagem meramente ilustrativa, ele fala em rotação para você. Rotação, pegarmos uma figura plana e rotacionar em torno de alguém, em torno de um eixo, para nós, trabalha com a ideia de um sólido de revolução. Até aí tudo bem, qualquer figura plana rotacionada em torno de algo cria esse sólido de revolução. Quando a reta R é o nosso eixo de rotação, o que nós devemos lembrar? Que o que está sendo rotacionado é esta figura triangular, então ela vai preenchendo uma região no espaço que nós temos que calcular o volume. A partir dessa ideia, imagem meramente ilustrativa, pensando nesse eixo de rotação, olha só o que está acontecendo. Mais uma vez, imagem meramente ilustrativa. Nós trabalharemos com uma figura que ela será formada por esses dois caras que são paralelos, que são os segmentos BC e o seu paralelo. O eixo de simetria, ele está aqui para você trabalhando com a forma espelhada da figura, e a partir daí o que você consegue perceber? Vamos lá de novo, esse cara que trabalha com a rotação, que traz para você um sólido que você conhece muito bem. Quem é esse sólido que nós conhecemos? É um cilindro, ideia inicial, e dois cones. Então, partindo dessa imagem meramente ilustrativa, qual é a figura que está sendo preenchida? O que nós estamos construindo com esta rotação? Este sólido de revolução que foi feito ao rotacionar esta figura triangular que está no quadro. Então, ao rotacionar, então vamos lá, rotacionei em torno desse cara, criamos essa imagem, e esta imagem tridimensional, de acordo com o que você consegue observar, qual é a imagem que nós temos? Um cilindro que está sendo rotacionado ali no completo, menos nós temos que extrair o cone de baixo e o cone de cima. Legal. Partindo dessa ideia, vamos analisar o contexto. Estamos falando de um cilindro de altura de 1 unidade de comprimento. Como nós tínhamos um triângulo equilátero no contexto da questão, lembre-se, triângulo equilátero, todas as medidas são congruentes, iguais a 1. Então a distância do ponto A até o segmento BC é o que define a altura de um triângulo equilátero, que para nós aqui vai ser o raio da base dessas figuras que nós vamos trabalhar. Então, este raio da base que nós temos aqui, deixa eu só chamar isso aqui de altura para definir isso na geometria espacial. Então, nós temos a altura do cilindro, tá? Tente lembrar disso. A altura do cilindro. E o raio da base que nós temos aqui desse cilindro, ele vai ser dado pela altura de um triângulo equilátero que foi definido lá em cima. Qual é a relação da altura de um triângulo equilátero mesmo? Lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, resumindo, raiz de 3 sobre 2 é a medida dos raios que nós iremos trabalhar. Tanto para o cilindro quanto para os cones. Agora, nos cones, tenta associar a ideia junto comigo. Ó. A altura do cone vai ser para nós este segmento que aparece aqui. A altura do cilindro inteiro, o dobro da altura do cone. Então, esta altura, que eu vou chamar de H1, ela valerá a metade do número 1, porque metade está para cima, metade está para baixo. Metade de um para cima, metade de um para baixo, de acordo com a imagem que a URGS trouxe para você. Então, esse é o contexto, é isso que nós temos que fazer. Qual é o volume do sólido? Cilindro menos dois cones. Aí é essa região que este triângulo equilátero foi preenchendo no espaço. Legal? Vamos fazer a conta. Deixa eu só separar para ficar bonitinho aqui. Então temos que calcular inicialmente o volume de um cilindro, que eu vou chamar de VC, tá? Então vamos colocar assim, o volume do cilindro vai ser dado por π, raio da base do cilindro, vezes a altura. Então raio é esse cara. Então escrevemos π r ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, então área da base, vezes a altura, que vale 1. Então o volume do cilindro vai ser dado por raiz de 3 elevado ao quadrado, vale 3. Então escrevemos 3 vezes o π, vezes o 1, e 2 ao quadrado vale 4. Então este é o volume do cilindro. Perfeito. O que nós temos que tirar? O volume de dois cones congruentes. Então o cone de cima e o cone de baixo são congruentes, as bases são justaspostas ao do cilindro, o raio da base do cone é o mesmo, só a altura que nós vamos admitir a metade. Então, o volume do cone, deixa eu chamar aqui embaixo, o volume do cone eu vou chamar de VCO. Então, o volume do cone, lembra comigo, área da base, π, novamente, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, vezes a altura do nosso cone agora é 1 sobre 2, então 1 sobre 2. E aí o que eu preciso lembrar? Área da base vezes a altura, o volume de um cone tem que ser dividido por 3. E isto é vezes 1/3. Lembrando que o que nós queremos é o dobro deste volume que eu vou encontrar. Legal?
Então, feito isso, vamos lá para o volume de um dos cones. O volume vai ser dado por 3 elevado ao quadrado, raiz de 3, aliás, né? Elevado ao quadrado, que vai ser 3 vezes o π, vezes 1 vezes 1. E embaixo nós temos 2 ao quadrado, que vale 4, 4 vezes 2, que vai dar 8, 8 vezes o número 3. E aí, claro que aqui no finalzinho, o volume deste cone vai ser dado por π sobre 8, porque daí o 3 de cima a gente simplifica com o 3 de baixo. Esse é o volume de um só. Aí qual é o volume do sólido que nós estamos gerando com essa rotação? Que eu vou chamar de volume do sólido de rotação que nós temos ali daquela figura plana, que é o nosso sólido de revolução. O volume desse sólido vai ser dado por volume do cone, do cilindro, né? Menos o dobro do volume do cone. Então, o volume deste sólido de revolução vai ser dado por 3π sobre 4. Então, vamos lá. 3π sobre 4 menos o dobro de π sobre 8. O dobro de π sobre 8. Então, se você teve essa visão tridimensional, provavelmente você chegou nessa resposta, porque tranquilamente você consegue fazer essa rotação e enxergar o cilindro e os dois cones congruentes. Então, o volume desse sólido de revolução vai ser dado por 3π sobre 4 menos 2 e 8 são simplificados, vira π sobre 4. Volume do sólido, então, 2π sobre 4, que resulta em π sobre 2 em unidades de volume. E de acordo com o que a questão trouxe para você, o π sobre 2 está na letra E. Legal? Então, o sólido de revolução ter esse contexto. Você que está estudando para o Enem, o Enem gosta bastante de trabalhar com sólidos de revoluções. Tá? Então, essa é a ideia. Qualquer figura plana que você rotaciona em torno de algo, você cria um sólido de revolução. Tenta olhar para essa rotação, esse giratório, vê quem faz o papel do teu espelho. O papel do teu espelho diz que você precisa trabalhar com essa simetria, como eu fiz a imagem. O triângulo que está à minha direita é o mesmo que está à minha esquerda, da reta pontilhada, que é o nosso eixo de simetria, o eixo de rotação. A partir daí eu consigo ter essa ideia tridimensional para responder a pergunta que foi feita. Então, letra E, questão 55, resolvido. Vamos lá, 56, acompanha comigo. Considere o retângulo ABC de lado AB igual a 4 e AD valendo 2. E o ponto médio M do segmento AB. Bacana, lembre-se que na imagem está abaixo apresentando todas essas informações para você. E ele diz o seguinte, ó. Traçando a reta mediatriz do lado AB, tenta lembrar da definição que é uma reta mediatriz, determina-se o segmento MN, com N na intersecção da mediatriz com DC. E considere um ponto P construído sobre o segmento MN e os segmentos PD e PC, conforme mostra a figura abaixo. Conforme eu disse, a figura ele apresenta todas essas informações. Aí ele diz assim para você, ó. Tomando x como a medida do segmento PN, considere S de x a função que expressa a soma das medidas dos segmentos PM, PD e PC em função de x. Para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, Sx entre as alternativas abaixo é... De acordo com a imagem e as medidas fornecidas, o que temos que lembrar? Bom, primeiro passo, ele pede para você escrever este somatório em função de x, o S que ele chama de soma desses segmentos, e a partir desse momento, quem ele chamou de x para você? Ele chamou de x o segmento PN. Tá, então vamos lá. Segmento PN é o nosso x. Vou colocar aqui imagem meramente ilustrativa, mas está lá o nosso x. O que ele disse a respeito deste segmento, desta reta, do pontilhado que ele tracejou ali? Isto aqui é a mediatriz. O que é a mediatriz para nós mesmos? Ele é um lugar geométrico que é equidistante aos extremos de um segmento. E este lugar geométrico, como ele é equidistante, qualquer lugar que você pegue nesta região do plano sendo equidistante, faz com que todos esses pontos estejam alinhados e pertençam a uma reta que seja perpendicular ao segmento. Bom, de forma grossa, o que nós afirmamos? Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento no ponto médio. Então aqui você tem ângulo de 90 graus e esta medida ela é congruente a esta, porque M é ponto médio, tem que passar pelo ponto médio, legal? Partindo dessa ideia, o que eu sei? Como o segmento AB, ele disse que afirmou sendo 4, o segmento MB vale 2 unidades de comprimento, 2 para cá, 2 para cá. Como ele afirmou para você que o segmento BC vale 2, e estamos falando de uma figura retangular, AD valendo 2, tá todas as imagens bonitinhas para você com os lados sendo descritos aqui com essas medidas. Então tá lá tudo bonitinho, imagem meramente ilustrativa, mas vamos tentar lembrar de outras situações. Bom, pera lá, falei da mediatriz. Se isto é um retângulo, aqui tem ângulo reto. Então eu vou colocar um outro ângulo reto aqui para nós trabalharmos. Mediatriz, opa, pera lá. Esses caras, segmento AB é paralelo a CD, então aqui também tem que ser reto, senão o contexto foge.
Legal? Então, partindo dessa ideia, o que irá nos salvar para dar essa relação é justamente trabalhar com o Teorema de Pitágoras, triângulos, retângulos, coisas que nós já dominamos muito bem. Perfeito? Então, se o segmento PN ele está se chamando DX, vou colocar aqui em cima, ó, o segmento PN, ele chama DX. Eu sei que o segmento PM, o PM, este segmento será o 2 menos o x que está lá em cima. Legal? Então eu sei que este pedaço é o todo menos o x que aparece ali para vocês. Até aí tudo bem. Vamos identificar. Medida PM eu já conheço, 2 menos o x. Preciso do segmento PD. Segmento PD para nós é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembra que eu falei para vocês sobre o Teorema de Pitágoras? E o segmento PC, hipotenusa de um triângulo retângulo. Como eu tenho certeza que esse triângulo ele é isósceles, como assim isósceles, Bel? Se você sai do vértice de um triângulo, vai para o lado oposto, está no ponto médio e forma ângulo de 90 graus, é porque estas duas medidas elas são congruentes. Esta medida ela é congruente a essa daqui. Deixa eu fazer 3 risquinhos para não confundir com o 2. Então, o segmento PC ele é congruente ao segmento PD. Então, basta calcular um deles e aí você acaba dobrando que você tem o somatório dos dois. Então, o segmento PD, vou colocar aqui, tá? O segmento PD, ele é um segmento congruente ao segmento PC e é esse cara que a gente precisa encontrar. Com quem? Triângulo retângulo. Então, imagem meramente ilustrativa, mas está aqui o nosso triângulo retângulo que nós vamos associar. PC, vou pegar o cara da esquerda, eu não faço a menor ideia do quanto vale. Aqui nós temos um ângulo reto, este cara vale 2 e este cara vale x. Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, quem é o nosso segmento PC? O segmento PC, quando elevado ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Tirei o quadrado dali, então estamos escrevendo raiz quadrada de x ao quadrado mais o número 4. Então apliquei o Teorema de Pitágoras, fui atrás da hipotenusa e agora eu tenho certeza que você consegue já observar quem é o que ele chamou de SX. O nosso SX, vou colocar aqui, ó, o nosso S. X, ou seja, o somatório dos segmentos em função de x vai ser dado por o segmento PM, que ele pediu para nós escrevermos, que é 2 menos o x, 2 menos o x, mais o dobro desse cara que está aqui embaixo. O dobro da raiz quadrada de x ao quadrado mais o número 4. E aí, conforme você pode observar, aqui já está pronta a informação. Ele traz para você esta relação na opção E. A única coisa que ele mostra de diferente para você na letra E é que ele coloca entre parênteses o 2 menos o x. Então ele só apresenta para você a seguinte ideia, tá? Vou escrever como apresentou no gabarito para vocês, mas não há essa necessidade. Ele escreveu o 2 menos o x, entre parênteses, mais o dobro da raiz quadrada de x ao quadrado mais o número 4. Legal? Então não há essa necessidade. A partir do momento que você dá nome para os caras, tenta lembrar das informações, dos pedaços. Esse é um conceito básico da geometria. Quando você estuda geometria plana, você lembra que estes segmentos, quando ele começa a dar as informações, coloque as informações lá. Preciso de rabisco, geometria plana consiste nisso. E essa questão de número 56 trabalhou com uma ideia bem tranquila que misturava com a ideia algébrica, mas eu tenho certeza que você conseguiu chegar nesse gabarito de forma tranquila, legal? Deixa eu só lembrar você de algo, na descrição aqui do vídeo eu coloquei a prova, caso você não tenha o conhecimento dessas questões, está estudando para a próxima prova, baixe a prova ali na descrição, eu deixei o link do arquivo com essas questões de matemática que eu estou resolvendo, legal? Então questão 56 está aí resolvido, letra E. Vamos para a questão de número 57, acompanha comigo. A área da região compreendida entre os gráficos das funções f e g, definidas por f de x igual a módulo de x menos 2 mais 1 e g de x igual a menos o módulo de x mais 5 é... Galera, que a ideia é a seguinte, tem duas situações para vocês. Ou vocês podem trabalhar com a definição matemática, daí qual é o meu conselho? Bom, primeiro passo, lembrar da definição, o que eu não vou fazer aqui, mas seria interessante você olhar como que funcionam essas questões que envolvem as definições modulares. Eu vou deixar aqui para vocês o link de vídeos que eu já utilizei essas definições em questões que ali tinha necessidade de trabalhar com a definição. Foge um pouquinho, tem que trabalhar com todo o eixo real, intervalos que os módulos definem, tá? Então, se você tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhada. E aqui eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer aqui é trabalhar literalmente com o que a URGS pediu para nós calcularmos, que é a área de uma região limitada pelas funções. Porque a ideia é a seguinte, ó, primeiro passo, eu vou chamar de função 1 o que está dentro do módulo de f, vou por etapas. Depois a gente vai quebrando as informações, 2, 3, 4, até chegar no gráfico da função f. Bel, como assim?
Tenta relembrar comigo que provavelmente foi isso que você fez nos teus estudos. Então vamos lá. Primeira situação. Eu vou olhar para o gráfico da função que está dentro do módulo. O que nós temos dentro do módulo? Uma função de primeiro grau, é uma reta, onde toca o eixo y, toca no menos 2, quem é a raiz é o 2, então eu faço a reta passar por esses dois locais. Lembrando, minha imagem é meramente ilustrativa, tá? Então a ideia é a seguinte, vamos lá com a imagem ilustrativa. Eu tenho uma reta passando por esses dois locais então. Passa no 2 e passa no menos 2. Lembrando que aqui estamos falando do eixo x e do eixo y. O que eu sei? Que x menos 2 tem como comportamento esta reta, mas ele está dentro de um módulo. Módulo eu não posso ter resposta negativa para esses módulos. Pode ser 0 ou pode ser positivo. Negativo não. Então tudo que está abaixo do eixo x significa uma resposta negativa. Rebate de forma simétrica lá para cima. Então rebatemos de forma simétrica significa que toda essa parte desaparece do meu gráfico. Então deleta isso daqui. E a simetria ela aconteceu aqui, ó. Gente, minha imagem é meramente ilustrativa, hein? Não vai ficar tão bonitinho não, mas está aqui, ó. E esse ponto para nós é o número 2. Então tudo que estava abaixo do eixo x rebate de forma simétrica lá para cima. Rebati, aqui você tem o módulo de x menos 2. X feio, deixa eu apagar isso aqui. Módulo de x menos 2. Legal. Agora, quando você acrescenta algo ou tira algo, significa translação gráfica. Você sobe ou você desce o teu gráfico. Como é mais uma unidade, esse gráfico tem que subir uma unidade. Então ele também não me interessa aqui, ó. Vou fazer um pontilhado, porque ele serve como base para a construção gráfica. Então nesse contexto agora, o gráfico que eu quero está aqui, ó, uma unidade acima. Imagem meramente ilustrativa. Então este é o módulo de x menos 2 mais 1, que ele chamou de f de x. Legal? Quais são os pontos de referência agora para nós? Vou apagar esse 2. Vou apagar esse pontilhado, que foi a nossa referência, e o que eu tenho como certo é que, quando o x é 2, o y vale 1. Por que mesmo, Bel? Porque nós subimos uma unidade. Este ponto mais baixo do gráfico estava sobre o eixo x e aqui o y é 0. Como eu subo uma unidade, ele vai parar no 1. Como ele estava interceptando o eixo y no 2, aqui será o nosso 3. Então, esse é o gráfico do módulo de x menos 2 mais 1. E de forma análoga, a gente faz com o gráfico de g. Então aqui embaixo agora, de forma análoga, a gente faz a mesma coisa. Então a ideia 2 diz assim, vamos lá, de novo, representação no plano. Imagem meramente ilustrativa, x e y. O que eu sei? X é a bissetriz dos quadrantes ímpares, o que nós aprendemos a chamar de função identidade. Então ela é bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, então está aqui. Lembre-se que quando eu coloco o módulo, parte de baixo não existe para nós, então ela vem aqui para cima. Então, acabamos de escrever o módulo de x. Então, este é o gráfico do módulo de x. Mas tem um sinal negativo antes. Quando tem negativo antes, significa que a imagem que você fez, ela tem que ser refletida em relação ao eixo x. Então, se está para cima, vem para baixo. Está para baixo, vai para cima. Então, esse gráfico você rebate de forma simétrica aqui para baixo e o de cima já não existe mais, porque você rebateu. Então, este gráfico é menos o módulo de x. A partir daí, o que ele pediu para você fazer com esse gráfico? Subir 5 unidades. Você sobe as 5 unidades. Está no 0, subiu 5. Então, imagem meramente ilustrativa, o nosso gráfico passa a ser este daqui. Passou, ele passa a ser este e o de baixo já não existe mais. E aí, o que eu vou lembrar? Menos x mais 5, toca no 5. Você tem as duas raízes, que é quando você tem o y valendo 0, e aí você vai ter mais ou menos 5, então aqui é menos 5, aqui é 5, e a partir daí o que nós precisamos fazer é juntar essas duas situações. Quando eu junto essas duas situações, eu preciso em um mesmo plano identificar qual é a região que foi limitada por essas duas funções. Legal? Então feito isso, vamos aqui agora terminar essa questão olhando para a imagem junta em um plano, em um mesmo plano, lembrando que a minha imagem será meramente ilustrativa, só para nós podermos analisar o que está acontecendo. Então, um primeiro gráfico. Lembrando, é ilustrativo, hein? Então vamos tentar fazer bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. Fica por aqui assim por enquanto. E a ideia é a seguinte, vamos lá. Eu vou fazer a primeira curva dizendo 2 e 1. Então 2 e 1, tá aqui.
Tá passando no 3, então 2 e 3. Rebatei de forma simétrica, então é algo mais ou menos assim, e algo que vem de lá para cá. Então, esse é o gráfico da função, disse que era meramente ilustrativo, ó, porque vai ficar estranho o negócio aqui, tá? Então aqui é o gráfico de f. Lembrando que aqui estão os valores, 2 e 1. O que eu sei agora, deixa eu colocar o ponto aqui de intersecção também, que é o ponto 3. O que eu sei agora é que eu tenho este V que faz assim, ó, 5, 5, 5, 5, vai para lá. Então, esta reta com esta reta, os dois segmentos, tá chegando aqui no 5. Eita, ficou torto o negócio, mas vamos supor que seja isso, tá? Confie nos números. X e 5, não ficou tão bonitinho assim, porque não era ali, era aqui, né? Eita, deixa eu dar uma melhorada nisso. Só porque estamos com pressa, imagem meramente ilustrativa também não precisa fazer tão assim, né? Então 2, 3, 4, 5 tá aqui, vou fazer o 5 que tá aqui, ó. Então é algo mais ou menos assim, para não ficar tão feio também, né? E aí aqui é que vem pra cá. Então vamos apagar isto, e daí não fica tão esquisito para nós a imagem. Então aqui está o 5, legal? E a partir daí você já consegue notar onde é que está essa região que nós temos que calcular. A região está aqui, esta é a região, e aí o que você precisa anotar com essas curvas? Bom, primeiro passo, ponto de encontro entre elas, ponto que limitam essa região, são esses 4 pontos que eu preciso para trabalhar com a geometria analítica, ou de repente você definiu o seguinte, bem, olha só o que está acontecendo. Como eu estou rebatendo essa reta, olha a reta, como eu estou rebatendo ela de forma em relação ao eixo X, que foi rebatido, nós temos a garantia que aqui tem um ângulo de 90. Por quê? Porque esta reta, antes ela estava nesta posição. Então você quebrou a metade, lembre-se que você tem um ângulo raso, então aqui você tem 90. De forma análoga está acontecendo a mesma coisa aqui, ó. Aqui houve essa quebra, porque lembre-se que a reta ela estava aqui, ó, estava nessa direção. Aí você rebateu lá para cima, então você pegou a metade dessa curva, tá? Então neste contexto, parte desse princípio. Então aqui para nós tem um ângulo reto e aqui tem o ângulo reto. Legal? Então estamos falando de uma figura retangular. Basta eu trabalhar com a distância entre esses dois pontos, essa distância é a mesma que essa. Basta eu trabalhar com a distância entre esses dois pontos, essa distância é a mesma que essa. Faça a multiplicação dos dois caras, quando eu estou calculando a área de retângulo, e aí eu acabo com a questão. Mas não é sempre assim, tá? Então nesse contexto dá para fazer dessa forma. Dá para você trabalhar com a área do retângulo, definimos isso, mas o que eu preciso relembrar vocês aqui agora, caso eu não tenho uma figura bonitinha ou eu não tenho essa certeza dos ângulos envolvendo essas retas. Intersecção. Olha o que eu tenho como intersecção. Eu tenho um ponto onde eu tenho a certeza de quanto vale alguém, ó, que é esse cara que está aqui, ó. Tá? Esse cara vale menos 1. Por que Bel vale menos 1? Vamos na magia da básica. A magia da básica diz o seguinte para você. Se eu trocar esse ponto de intersecção, se eu trabalhar com a troca da intersecção entre as duas funções, eu vou chegar no x valendo menos 1. Bel, mas eu não entendi como que eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar com uma equação modular. O meu objetivo é saber o x menos 2, o módulo dele mais 1, sendo igual a menos o módulo de x mais o número 5. E aí, por definição modular, você consegue trabalhar com esse contexto. Qual é a intersecção que eu tenho do lado de cá? Bom, primeiro passo. Neste valor, estamos trabalhando com valores menores do que zero. Então, por definição modular, o que eu sei, algo que eu já disse que eu já apliquei, ó. O módulo de x, você trabalha com um x se o x for maior, ó, a pressa de novo, maior ou igual a zero, e menos o x se o x for menor do que zero. Já o módulo de x menos 2, você diz que é x menos 2 se o x for maior ou igual a 2 e menos o x mais 2 se o x for menor do que 2. Então o que eu sei? Que essa intersecção eu estou trabalhando com um x que está à esquerda do zero e à esquerda do zero é justamente o lugar que está à esquerda também, no número 2. Então essa é a nossa intersecção. Eu já sei que é o menos 1, tá? Mas como que eu chego nesse menos 1? Fazendo justamente essa conta. Então, trazendo para cá, olha o que aconteceu. Quanto vale para nós o módulo de x menos 2 à esquerda do zero? À esquerda do zero, este módulo vale menos x mais 2. Então, menos x mais 2. Lembre-se que a função f tem o mais 1, então está aqui o mais 1. E isso tem que ser igual a menos o módulo, então é menos
o menos x, porque nesse intervalo ele vale menos o x, e aí você tem o mais 5. Feito isso, definimos menos x mais 3 sendo igual a x mais 5, ó a magia surgindo, passei o menos x para cá, passei o 5 para lá, menos 2 é igual ao dobro de x, então x vale menos 1. Foi assim que definimos o ponto de encontro do lado esquerdo. Então quando x vale menos 1, qualquer lugar que você trocar você vai achar quem é o valor do y. Então nesse ponto de encontro nós temos coordenadas menos 1 para o x e o y, Bel. Troca em qualquer uma das funções, porque vale para as duas. Menos 1 aqui vai dar 1. 1 menos 1 mais 5 deu 4. Então aqui vale 4. E aí tá aqui, ó, cupchan, o número 4. Legal? Este ponto para nós, deixa eu tirar daqui, este ponto para nós, a intersecção é 0 e 5. Este ponto tá lá para nós pronto, ó, 2 e 1. E falta este cara aqui que de forma análoga a gente vai fazer a mesma coisa. O que eu sei, eu estou com um ponto à direita do 2. Eu estou com um ponto à direita do 2 e eu estou com um ponto à direita do 0. Então o que eu faço nessa igualdade? Eu troco pelas expressões no intervalo que eu estou trabalhando. Então de forma análoga, isso acontece para o segundo caso. No segundo caso, vou escrever aqui embaixo, ó, e a gente ganha espaço e tempo. Então o que aconteceu? Vamos lá na magia. Olha o que rolou. O que é o x menos 2 para nós? Como eu estou à direita do 2, eu vou usar o x menos 2. Então é x menos 2, e aí eu acrescento o número 1. Mais o número 1. E isso tem que ser igual a quem? Como estou à direita do 2, a direita do 2 é a direita do 0, então nós vamos usar o x. Então é menos o x mais o número 5. E aí o que aconteceu? Passei o x para lá, virou 2x. Aqui vai dar menos 1, passei para lá, vai dar 6. Ó a magia, o x vale 3. 3 é a intersecção. Então se 3 é a intersecção, eu já sei que neste ponto o x vale 3. E o y? Troca em qualquer uma das funções. Vou trocar na mais simples, que é nessa daqui, ó. Troquei por 3, menos 3 mais 5 vai dar 2, então aqui vale 2. Pronto. Eu tenho os quatro vértices, eu tenho as 4 coordenadas. Aí o que a gente faz? Joga no falso determinante da geometria analítica. Então, quando eu não enxergo, ó, lembrando, eu percebi que isso é uma figura retangular. Então basta eu calcular a distância entre esses dois pontos ou uso um triângulo retângulo tranquilo, na boa. Eu sei que aqui vale 1 e eu descubro o cara lá de baixo, mas eu uso a distância entre esses dois pontos. Calculo a distância entre esses dois pontos, como eu sei que a figura é retangular, então essa distância vezes essa define a área, mas quando não for bonitinho, o que eu faço agora? Jogo no falso determinante lá da nossa geometria analítica. Então ganhando tempo e espaço mais uma vez com vocês, para nós finalizarmos este vídeo, diz o seguinte: a área deste quadrilátero vai ser dada por 1 sobre 2, que multiplica o módulo do falso determinante. Aí você escolhe a figura para seguir uma ordem. Vou começar por esse de baixo. Na linha de cima vai ser sempre o x, na linha de baixo é sempre o y. Então, coordenadas 2 e 1 deste ponto, escolhe uma direção, vou contornar a figura, preciso contornar a figura, não posso pegar pontos de forma aleatória. Então, o próximo ponto que eu tenho, 3 e 2, 3 e 2. Próximo ponto, 0 e 5, 0 e 5. Próximo ponto, menos 1 e 4, então menos 1 e 4. E eu preciso fechar a figura, então eu volto para onde tudo começou, 2 e 1. Então, módulo, falso determinante, legal? Então, feito isso, a área desta figura vai ser dada por 1 sobre 2, que multiplica o módulo de quem? 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 5, 15, 0, e aqui fica menos 1. Na volta, 8, troca de sinal, menos 8, menos 5, troca de sinal, mais 5, 0, e 3 vezes 1, 3, troca de sinal, menos 3. Isso de um módulo. Então, a área vai ser dada por 1 sobre 2, que multiplica o módulo de quem? Vamos somar todo mundo. Então 15 mais 5 dá 20, mais 4, 24. Vamos para os negativos. 1 com o menos 3 vai dar menos 4, com o 8 vai dar menos 12. 24 menos 12 dá 12. O módulo do número 12 vale 12, e a metade de 12 vai dar 6. Então nós temos 6 unidades de área. Deixa eu fazer o azinho assim, né? 6 unidades de área. Essa é a nossa resposta, levando em conta este contexto da analítica. Lembrando você que se você já definiu isso como sendo um retângulo, bastava essas duas distâncias para trabalhar com esse cara. Legal? Então, 6 unidades de área, de acordo com a questão de número 57, o gabarito para você está na letra B. Letra B. E aí finalizamos
a quarta questão desse vídeo com você. Quero agradecer a presença de vocês até aqui. Aproveite, se você não é inscrito, já está aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ainda tem o restante dessa prova para você acompanhar junto comigo e eu espero você nas últimas 3 questões da prova da URGS 2022. Legal? Beijos, abraços, fui!